Mas a UNITA aceitará a ideia da integração dos seus elementos num exército nacional? Portanto, eu considero que o ponto mais importante é o ponto de vista político. Se nós concordarmos na formação de uma sociedade civil, mas pluripartidária, nós não precisamos de 2 ou 3 exércitos. Portanto, podemos integrar forças. Portanto, nesse ponto estão de acordo? Podemos integrar forças. Portanto, estarão de acordo nesse aspecto do plano proposto pelo Presidente José Eduardo Santos? Não sei se ele não propõe a mesma coisa que eu digo. Ele fala num exército nacional. Exatamente. Portanto, é isso. Mas não seja dominado pelo MPLA nem pela UNITA. E encontremos primeiro uma solução política para a sociedade angolana. Mas não aceita, portanto, a subsistência de uma única força política em Angola? Eu aceito. Temos de ter só uma força. Precisamos de 2. Não, estou a falar de força política. A força política não aceito. Portanto, não aceita que o MPLA seja o único partido reconhecido em Angola? E também isso está ultrapassado. Está ultrapassado mesmo para as condições de Angola e porque se vive no mundo. Hoje, quem é que aceitaria um partido único? Mas o Presidente José Eduardo Santos tem uma posição radicalmente contrária. Diz que estamos em África, disse-me isso há 3 semanas, disse que estamos em África, a África é completamente diferente do mundo ocidental, não há condições para isso. Será que a África é diferente de todo o mundo? Portanto, as necessidades dos homens, as suas aspirações, as suas expressões, que estejam na Europa ou na África, são as mesmas. O Dr. Savimbi defende, portanto, um sistema político com MPLA e UNITA, é claramente isso? Não só. O MPLA e UNITA e outras forças políticas. Mas que outras forças políticas? Podem surgir. Nós não podemos excluir que amanhã, numa sociedade aberta, não surjam outros partidos políticos. Mas como é possível o surgimento de outros partidos políticos em Angola sem cultura política e com tanta etnia? Não iriam surgir forças políticas predominantemente assentes em cada grupo étnico? Eu penso que nós estamos agora a voltar a falar de uma linguagem que eu considero que está ultrapassada. As etnias em África existiram sempre. E também o passado europeu quase que teve etnias. Não é isto. O MPLA e a UNITA hoje são protagonistas numa guerra, mas não representam toda a opinião dos angolanos. Esta é a minha convicção. Portanto, há outros angolanos que amanhã poderão formar outros partidos políticos. Mas o Presidente José Eduardo Santos, no seu discurso de fim de ano, nesse tal discurso que eu estou a mencionar e que o Dr. Savimbi ouviu, fala claramente na constituição de associações e de outro tipo de organizações nos quais os cidadãos possam ter intervenção. A UNITA aceita esse plano ou não? Não aceita. Não são partidos. Associações a serem controladas por um partido político não representa nada. Portanto, isso não é democracia. E, portanto, não aceitaria dissolver a UNITA no seio do MPLA e, portanto, procurar desenvolver atividade política dentro do MPLA com os elementos da UNITA? Não, nem eu aceito, nem os meus colegas aceitariam. Nós temos um ponto de vista muito diferente. E se o MPLA esteve no poder durante 15 anos, se o MPLA ganha as eleições, que permita a oposição política da UNITA e de outras forças. O mesmo que aconteça com a UNITA se ganha essas eleições. Mas reduzirmos a opinião política de outras forças angolanas em associações, nós pensamos que isso é um sofisma. O Dr. Savimbi está a falar muito em pluripartidarismo, mas, no entanto, no interior da UNITA há quem o acuse de facto, ser pouco democrata, de ser claramente um autocrata. É propaganda. É propaganda porque, por exemplo, estou aqui e deixei Angola, não é a primeira vez que eu saio de Angola, eu saí várias vezes, e eu estou na mata, sem o apoio dos meus colegas, sem o apoio do povo, não posso fazer nada. Eu não estou em Luanda, numa cidade onde eu tenho polícia e tropa. Como é que eu consigo resistir durante 14 anos? Se eu fosse um tal ditador que eles estão a dizer, propaganda. Mas é acusado disso por alguns dissidentes da UNITA. Não há dissidentes da UNITA, portanto são estudantes. Os estudantes não conhecem qual é a vida política do partido. Dr. Savimbi, há grupos conhecidos, inclusive aqui em Portugal, que se assumem como sendo dissidentes da UNITA. Não, mas portanto, se nós formos a pensar no Sakharov como dissidente, dissidentes são indivíduos que, por exemplo, foram do Comitê Central ou do Biro Político, indivíduos que participaram na vida política do partido, conhecem como é que se elaboram as políticas, mas estudantes que estavam no exterior, que recebiam bolsas do partido e que decidiram ligar-se ao MPLA, eu não posso pensar que nós devíamos perder tempo em chamar-os dissidentes, porque não são. Já alguma vez pensou sujeitar-se a um processo de votação democrática no interior do seu partido? Absolutamente. E temos feito de 4 a 4 anos.
Bem, é mais um referendo do que propriamente uma votação. Mas também se aparecesse um outro candidato, eu estaria disposto. Não estou a pensar só até apresentar-me dentro do partido com contestação, um outro candidato, mas estou a pensar a um nível nacional. Portanto, eu aceito até este desafio. Então, se aceito a nível nacional, apresentar-me contra o presidente Eduardo Santos ou contra uma outra pessoa, ao nível nacional, onde há maiores riscos de perder, muito menos dentro do meu partido. Estou a verificar, por esta conversa consigo, que o Dr. Savimbi é bastante diferente do Dr. José Eduardo Santos. São duas personalidades muito distintas. Eu, na entrevista que lhe fiz em Luanda, tive a oportunidade de lhe fazer uma ou duas perguntas a seu respeito. Nós vamos ver as perguntas que eu lhe fiz e as respostas que ele também fez e voltaremos a conversar a seguir. Vamos ver então essa parte da entrevista. Quanto a Jonas Savimbi, que solução vislumbra para o problema que ele em si mesmo constitui para o processo? Badolito estabeleceu uma fórmula, nós pensamos que ela continua válida, entretanto, penso que há outras possibilidades. Pode abrir-se um pouco em relação a essas possibilidades? Que proposta, por exemplo, faria neste momento a Jonas Savimbi? Penso que as discussões sobre questões tão delicadas não devem processar-se através de órgãos de comunicação social. Portanto, vamos ter todos que ficar à espera para ver o que poderá sair. Naturalmente. Mas pelo menos poderá dizer se já há algum indício de que uma solução possa ser encontrada para o Savimbi? Bom, dependerá da sua boa-fé e da forma como encarar, digamos, as propostas que nós apresentamos no fim do ano. Mas em relação à sua pessoa, isto é, à pessoa de Jonas Savimbi especificamente, o Sr. Presidente não apresentou proposta nenhuma concreta. Será que o líder da UNITA já tem indicação daquilo que é a sua nova posição sobre o assunto? Bom, Jonas Savimbi é um cidadão. E, embora não tenha passaporte angolano, penso que ainda se considera cidadão angolano. Nós, como sabe, elaboramos todo um programa de paz que prevê a participação de todos os angolanos no processo político, económico, social, que nos leve à consolidação da nação angolana, a paz e a reconciliação nacional. É evidente que o elemento base dessa proposta é uma lei da amnistia, que foi proclamada pela Assembleia do Povo, no nosso Parlamento, através da qual todos os indivíduos que participaram ou participam em ações violentas contra o Estado angolano são perdoados. Mas penso também que a UNITA já fez saber que esse tipo de atuação não estaria inteiramente de acordo com as propostas que apresentaram e com as posições que defendem. Portanto, isso no fundo pode ser um dos elementos do impasse a não ser ultrapassado. Não vão, portanto, abdicar dessa posição. Nós desenvolvemos, digamos, um conjunto de garantias adicionais para tornar efetiva e possível, diríamos, a participação de todos os cidadãos no processo político. Diz o Presidente que foram desenvolvidas uma série de propostas complementares. Pelos vistos, a UNITA continua a não mostrar receptividade a isso. Não se desenvolveu absolutamente nada. Quando se fala do partido único, quando se fala da amnistia, perdoar aqueles que resistiram, portanto, é a mesma posição. A posição do MPLA não mudou absolutamente, não evoluiu. Portanto, de maneira nenhuma aceitarão o princípio da amnistia para os elementos da UNITA. Por que é que nós vamos ser amnistiados? Nós não cometemos crimes nenhuns. Nós fomos combatentes, nós continuamos a combater, o nosso país foi invadido por soldados cubanos, tínhamos mesmo a obrigação patriótica de combater os cubanos, como todo outro povo do mundo, e nós não achamos que haja alguém que se arrogue o direito de nos perdoar. Perdoar o quê? Nós devemos conversar, é para pormos termo à guerra, é para podermos criar as condições de paz. Logo, o MPLA não evoluiu.